Capítulo 8. O afastamento. Quando revelou aos discípulos o destino de Jerusalém e as cenas do segundo advento, Jesus predisse também a experiência de seu povo desde o tempo em que ele deveria deixá-los até a sua volta, em poder e glória, para a libertação deles. Do Monte das Oliveiras, o Salvador contemplou as tempestades prestes a desabar sobre a Igreja Apostólica. Avançando mais longe no tempo, seus olhos contemplaram as terríveis e devastadoras tormentas que desabariam sobre seus seguidores nos futuros séculos de trevas e perseguição. Em poucas e breves declarações de tremendo significado, Cristo predisse o que os governadores deste mundo haveriam de impor à Igreja de Deus. Os discípulos de Cristo deveriam trilhar o mesmo caminho de humilhação, desprezo e sofrimento sobre o qual seu mestre havia andado. A inimizade que irrompera contra o Redentor do mundo se manifestaria contra todos os que crescem em seu nome. A história da Igreja Apostólica testificou o cumprimento das palavras do Salvador. Os poderes da terra e do inferno se arregimentaram contra Cristo na pessoa de seus seguidores. Os pagãos previam que, se o Evangelho triunfasse, seus templos e altares desapareceriam. Assim, convocaram suas forças para destruir o cristianismo. As chamas da perseguição foram acesas. Os cristãos eram destituídos de suas posses e expulsos de suas casas. Suportaram grande luta e sofrimentos. Hebreus capítulo 10, verso 32. Eles experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Hebreus 11, verso 36. Grande número deles selou seu testemunho com o próprio sangue. Nobres e escravos, ricos e pobres, sábios e incultos, foram de igual modo mortos sem misericórdia. Os esforços de Satanás para destruir violentamente a Igreja de Cristo foram em vão. O grande conflito em que os discípulos de Jesus rendiam a vida não cessava quando esses fiéis soldados tombavam em seus postos. Com a derrota, eles venciam. Os obreiros de Deus eram mortos, mas a sua obra ia avante com firmeza. O Evangelho continuava a se espalhar e o número de seus adeptos só aumentava. Alcançou regiões que eram inacessíveis, mesmo às águias romanas. Um cristão, discutindo com os governadores incrédulos que fomentavam a perseguição, disse: "Vocês podem nos matar, nos torturar, podem nos condenar. Sua injustiça é prova de que somos inocentes. Nem mesmo sua crueldade servirá para alguma coisa." Isso foi apenas um convite mais forte para atrair outros à sua fé. Quanto mais somos ceifados por vocês, tanto mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente. Milhares eram aprisionados e mortos, mas outros surgiam para ocupar seus lugares. Os que eram martirizados por sua fé tornavam-se aquisição de Cristo, por ele considerados vencedores. Eles combateram o bom combate e receberão a coroa de glória quando Cristo retornar. Os sofrimentos que suportavam levavam os cristãos para mais perto uns dos outros e de seu Redentor. O exemplo deles em vida e seu testemunho ao morrer testificavam constantemente em favor da verdade. E onde menos se esperava, os súditos de Satanás estavam deixando sua obra e alistando-se sob a bandeira de Cristo. A grande decadência. Então, Satanás formulou planos para guerrear com mais êxito contra o governo de Deus, hasteando sua bandeira na igreja cristã. Se os seguidores de Cristo pudessem ser enganados e levados a desagradar a Deus, sua força, seu poder e sua firmeza falhariam e eles cairiam como presa fácil. Então, o grande adversário se esforçou para obter pela astúcia aquilo que não havia conseguido pela força. Cessou a perseguição e, em seu lugar, foi posta a perigosa sedução da prosperidade temporal e da honra do mundo. Idólatras eram levados a receber parte da fé cristã, enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Afirmavam aceitar Jesus como Filho de Deus e crer em sua morte e ressurreição.
mas não tinham a convicção do pecado, nem sentiam necessidade de arrependimento ou de mudança de vida. Com algumas concessões de ambos os lados, pagãos e cristãos se uniam a fim de que todos pudessem estar sobre a plataforma da crença em Cristo. A igreja encontrava-se, então, em terrível perigo. Prisão, tortura, fogo e espada eram bênçãos em comparação com a nova realidade. Alguns dos cristãos permaneceram firmes, declarando que não cederiam. Outros argumentavam que, se cedessem ou mudassem algumas exigências de sua fé e se unissem aos que aceitavam parcialmente o cristianismo, isso poderia ser o meio para a conversão completa deles. Foi um tempo de profunda angústia para os fiéis seguidores de Cristo. Sob a capa do suposto cristianismo, Satanás estava se introduzindo na igreja, a fim de corromper a fé e desviar a mente da palavra da verdade. Por fim, a maioria dos cristãos consentiu em baixar a norma, formando-se uma união entre o cristianismo e o paganismo. Embora os adoradores de ídolos dissessem estar convertidos e unidos à igreja, apegavam-se ainda à idolatria, mudando apenas os objetos de culto pelas imagens de Jesus e mesmo de Maria e dos santos. O fermento nocivo da idolatria, assim levado para a igreja, continuou a obra maléfica. Doutrinas erradas, ritos supersticiosos e cerimônias idólatras foram incorporados à fé cristã. Unindo-se os seguidores de Cristo aos idólatras, a religião cristã se tornou corrupta e a igreja perdeu sua pureza e seu poder. Entretanto, houve pessoas que não foram desencaminhadas por esses enganos. Mantinham-se ainda fiéis à verdade bíblica e adoravam somente a Deus. Sempre existiram duas classes entre os que dizem ser seguidores de Cristo. Enquanto uma delas estuda a vida do Salvador e fervorosamente procura corrigir seus defeitos e se adequar ao modelo, a outra evita as verdades claras e práticas que expõem seus erros. Mesmo em sua melhor condição, a igreja não se compôs unicamente dos verdadeiros, puros e sinceros. O Salvador ensinou que os que voluntariamente admitem o pecado não devem ser recebidos na igreja. No entanto, ele aceitou pessoas com falhas de caráter e lhes concedeu os benefícios de seu ensino e exemplo, para que tivessem oportunidade de ver seus erros e corrigi-los. Contudo, não há união entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas, e nenhuma união poderá haver entre seus seguidores. Quando consentiram em se unir aos não convertidos, os cristãos entraram em um caminho que os levou para mais longe da verdade. Satanás se alegrou em ter conseguido enganar tão grande número dos seguidores de Cristo. Então, usou seu poder para atuar de modo mais intenso sobre eles e os inspirou a perseguir aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Ninguém compreendia tão bem como se opor à verdadeira fé cristã, como os que haviam sido seus defensores. Esses cristãos apóstatas, unindo-se aos companheiros pagãos, dirigiram seus ataques contra aspectos mais importantes das doutrinas de Cristo. Foi necessária uma luta intensa por parte dos que desejavam ser fiéis e permanecer firmes contra os enganos e abominações disfarçados sob as vestes sacerdotais e que se introduziam na igreja. A Bíblia não era aceita como uma norma de fé. A doutrina da liberdade religiosa era chamada de heresia, sendo odiados e proscritos os seus mantenedores. Rompimento necessário. Depois de um conflito longo e difícil, os poucos fiéis decidiram dissolver toda a união com a igreja apóstata, caso ela ainda recusasse se libertar da falsidade e da idolatria. Eles viram que, uma vez que desejavam obedecer à palavra de Deus, a separação era uma necessidade imperativa. Não podiam tolerar erros fatais à sua própria vida, nem dar um exemplo que pusesse em perigo a fé por parte de seus filhos e netos. Para assegurar a paz e a unidade, os fiéis estavam prontos a fazer qualquer concessão coerente com a fidelidade para com Deus, mas acreditavam que mesmo a paz
só seria obtida com o alto custo do sacrifício dos princípios. Se a unidade pudesse ser assegurada somente por meio do abandono da verdade e da justiça, seria preferível que prevalecessem as diferenças e as consequentes lutas. Como seria bom para a Igreja e para o mundo se os princípios mantidos por aquelas pessoas fiéis revivessem no coração dos que se dizem povo de Deus. O apóstolo Paulo declarou que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Então, por que a perseguição, em grande parte, parece adormecida? A única razão é que a Igreja se conformou com a norma do mundo e, por isso, não desperta oposição. A religião que prevalece em nosso tempo não é do tipo puro e santo que marcou a fé cristã nos dias de Cristo e dos apóstolos. O cristianismo é visivelmente tão popular no mundo por causa da disposição em transigir com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus consideradas com indiferença e por haver tão pouca consagração na Igreja. Se ocorrer um reavivamento da fé e do poder da Igreja Apostólica, o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as chamas da perseguição. O mistério da transgressão. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, predisse a grande apostasia resultante do estabelecimento do poder papal. Declarou que o dia de Cristo não chegaria sem que primeiro viesse a apostasia e fosse revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Além disso, o apóstolo advertiu os irmãos de que o mistério da iniquidade já estava em ação. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Mesmo naquelas primeiras décadas, ele viu, infiltrando-se na igreja, erros que preparariam o caminho para o desenvolvimento do papado. Pouco a pouco, o mistério da iniquidade levou avante sua obra de engano e blasfêmia, a princípio de forma secreta e silenciosa, e depois abertamente, à medida que crescia em força e conquistava o domínio da mente dos homens. De forma quase imperceptível, os costumes do paganismo entraram na igreja cristã. O espírito de concessão e conformidade havia sido restringido durante algum tempo pelas terríveis perseguições que a igreja suportara sob o paganismo. No entanto, ao cessar a perseguição e entrar o cristianismo nas cortes e nos palácios dos reis, a igreja deixou de lado a humildade e simplicidade de Cristo e dos apóstolos em troca da pompa e do orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. Assim, em lugar dos mandamentos de Deus, colocou teorias e tradições humanas. A conversão nominal do imperador Constantino, na primeira parte do quarto século, causou grande euforia, e o mundo, sob o manto de aparente justiça, introduziu-se na igreja. A obra de corrupção progredia rapidamente. O paganismo, embora parecesse suplantado, tornou-se vencedor. Seu espírito dominava a igreja. As doutrinas, cerimônias e superstições pagãs foram incorporadas à fé e ao culto dos que se diziam seguidores de Cristo. Esse ajuste mútuo entre paganismo e cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Predito na profecia como opondo-se a Deus e exaltando-se acima de Deus. Um gigantesco sistema de religião tornou-se a obra-prima do inimigo de Deus, um monumento de seus esforços para ocupar o trono e governar a terra segundo a sua vontade. Para conseguir proveitos e honras seculares, a igreja foi levada a buscar o favor e o apoio dos homens poderosos da terra. Havendo assim rejeitado a Cristo, ela foi induzida a prestar obediência ao representante do inimigo de Deus, o bispo de Roma. Uma das principais doutrinas do cristianismo medieval é a de que o Papa é o governante visível da Igreja Universal de Cristo
investido de autoridade suprema sobre os bispos e pastores em todas as partes do mundo. Mais do que isso, o Papa atribui a si mesmo os títulos da divindade. No entanto, Satanás sabia que as Escrituras Sagradas habilitariam as pessoas a discernir seus enganos e resistir a seu poder. Foi pela palavra que o Salvador do mundo resistiu a seus ataques. Em cada tentação, Cristo apresentou a defesa da verdade eterna, dizendo: está escrito. Mateus capítulo 4, verso 4. Cada sugestão do adversário era confrontada com a sabedoria e o poder da palavra. A fim de manter seu domínio sobre as pessoas e estabelecer a autoridade do bispo usurpador, Satanás deveria mantê-las ignorantes quanto às Escrituras. A Bíblia exaltaria a Deus e colocaria o homem finito em sua verdadeira posição. Assim, suas verdades sagradas deveriam ser ocultadas e suprimidas. Essa lógica foi adotada pela Igreja de Roma. Durante séculos, a circulação da Bíblia foi proibida. Não era permitido ao povo ler ou ter em casa as Escrituras. Sacerdotes e prelados, sem escrúpulos, interpretavam seus ensinos a fim de favorecer suas pretensões. Dessa forma, o líder da igreja veio a ser quase universalmente reconhecido como substituto de Deus na terra, munido de autoridade suprema sobre a igreja e o Estado. Mudados os tempos e as leis. Sendo removido o indicador do erro, Satanás agiu conforme sua vontade. A profecia havia declarado que o papado cuidaria em mudar os tempos e a lei. Daniel capítulo 7, verso 25. Não demorou para que isso acontecesse. A fim de proporcionar aos conversos do paganismo uma substituição à adoração de ídolos e promover sua aceitação nominal do cristianismo, foi gradualmente introduzida no culto cristão a adoração a imagens e relíquias. O decreto de um concílio geral estabeleceu, por fim, esse sistema de idolatria. Para completar a obra profana, Roma decidiu eliminar da lei de Deus o segundo mandamento, que proíbe o culto às imagens, e dividir o 10º mandamento a fim de manter o número 10. Esse espírito de concessão ao paganismo abriu caminho para um desrespeito ainda maior à autoridade divina. Satanás mexeu também no 4º mandamento e tentou pôr de lado o antigo sábado, o dia que Deus abençoou e santificou, exaltando em seu lugar a festa observada pelos pagãos, como o venerável Dia do Sol. A princípio, essa mudança não foi feita abertamente. Nos primeiros séculos, o verdadeiro sábado foi guardado por todos os cristãos. Eles eram cuidadosos em honrar a Deus. Crendo que a lei divina é imutável, eles zelosamente preservavam a santidade de seus preceitos. Entretanto, com grande sutileza, Satanás atuava por meio de seus agentes, a fim de alcançar seu objetivo. Para que a atenção do povo pudesse ser chamada para o domingo, foi feito dele uma festividade em honra à ressurreição de Cristo. Atos religiosos eram realizados nesse dia. Contudo, era considerado como dia de entretenimento, sendo o sábado ainda observado como dia santificado. Quando ainda era pagão, Constantino promulgou um decreto fazendo do domingo uma festividade pública em todo o Império Romano. Depois de sua conversão, ele continuou a ser um firme defensor do domingo, e seu decreto pagão foi então posto em vigor no interesse de sua nova fé. No entanto, a honra demonstrada a esse dia não foi o suficiente para impedir que os cristãos considerassem o verdadeiro sábado como dia santo do Senhor. Outro passo devia ser dado. O falso sábado devia ser exaltado em igualdade com o verdadeiro. Poucos anos depois da promulgação do decreto de Constantino, o bispo de Roma conferiu ao domingo o título de Dia do Senhor. Assim, o povo foi gradualmente levado a considerar o domingo como tendo certo grau de santidade. No entanto, o sábado original ainda era observado. O inimigo de Deus ainda não havia terminado sua obra. Estava decidido a congregar o mundo cristão sob sua bandeira e exercer o poder por intermédio de seu vigário. O orgulhoso pontífice
que dizia ser o representante de Cristo. Ele realizou seu propósito por meio de pagãos parcialmente convertidos, ambiciosos prelados e clérigos amantes do mundo. Nessa época, celebravam-se de tempos em tempos longos concílios, aos quais compareciam os dignatários da Igreja do mundo inteiro. Em quase todos os concílios, o sábado que Deus havia instituído era rebaixado um pouco mais, enquanto o domingo era exaltado na mesma proporção. Assim, a festividade pagã veio finalmente a ser honrada como uma instituição divina, ao mesmo tempo que se declarava que o sábado bíblico era uma relíquia do judaísmo, amaldiçoando-se seus observadores. O grande apóstata conseguira se exaltar contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Ousou mudar o único preceito da lei divina que, de forma inconfundível, indica a toda a humanidade o único, verdadeiro e vivo Deus Criador. No quarto mandamento, Deus é revelado como o Criador do céu e da terra, e por isso se distingue de todos os falsos deuses. Foi para ser um memorial da obra da criação que o sétimo dia foi santificado como dia de repouso. Destinava-se a manter o Deus vivo, sempre diante do ser humano, como o único digno de reverência e culto. Satanás se esforça para desviar as pessoas de sua aliança com Deus e de prestar obediência à sua lei. Assim, dirige seus esforços, especialmente contra o mandamento que aponta para Deus como o Criador. Hoje, os protestantes insistem na ideia de que a ressurreição de Cristo no domingo tornou esse dia o sábado cristão. Contudo, não há evidência bíblica para isso. Nenhuma honra semelhante foi conferida a esse dia por Jesus ou pelos apóstolos. A observância do domingo como instituição cristã teve origem no mistério da iniquidade, de acordo com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, que já no tempo de Paulo começava sua obra. Onde e quando o Senhor adotou esse produto do papado? Que razão plausível se poderá dar para uma mudança que as Escrituras não aprovam? No sexto século, o papado foi solidamente estabelecido. A sede de seu poderio foi fixada na capital imperial e o bispo de Roma foi declarado o dirigente de toda a igreja. O paganismo cedera lugar ao papado. O dragão dera à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13, verso 2. Começaram então os 1260 anos de opressão preditos nas profecias de Daniel e João. Daniel, capítulo 7, verso 25. E Apocalipse, capítulo 13, versos de 5 a 7. Os cristãos foram obrigados a optar entre renunciar à sua integridade e aceitar o culto e as cerimônias papais, ou passar a vida nas masmorras, morrer por meio de instrumentos de tortura, fogueira ou pelo machado do carrasco. Cumpriram-se as palavras de Jesus. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Lucas, capítulo 21, versos 16 e 17. Desencadeou-se a perseguição aos cristãos fiéis com mais fúria do que nunca, e o mundo se tornou um vasto campo de batalha. Durante séculos, a Igreja de Cristo encontrou refúgio em lugares isolados e pouco conhecidos. Assim disse o profeta: a mulher fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Apocalipse 12, verso 6. A ascensão da Igreja de Roma ao poder marcou o início da Idade Escura. À medida que o poder dela aumentava, as trevas se tornavam mais densas. A fé foi transferida de Cristo, o verdadeiro fundamento, para o pontífice de Roma. Em vez de confiar no Filho de Deus para o perdão dos pecados e para a salvação eterna, o povo olhava para o Papa e para os sacerdotes e prelados, a quem o pontífice delegava autoridade. Era ensinado ao povo que o Papa era seu mediador e que ninguém poderia se aproximar de Deus a não ser por seu intermédio. Além disso, dizia-se que ele ficava em lugar de Deus e deveria, portanto, ser rigorosamente obedecido.
Qualquer desvio de suas exigências era motivo suficiente para se infligir a mais severa punição ao corpo e à mente dos divergentes. Assim, a atenção do povo se desviava de Deus para homens falíveis, os quais cometiam erros e eram cruéis, e mais ainda, para o próprio príncipe das trevas, que, por meio desses homens, exercia seu poder. O pecado se disfarçava sob o manto da santidade. Quando as escrituras são suprimidas e o ser humano passa a se considerar supremo, só podemos esperar fraudes, enganos e injustiça. Com a elevação das leis e tradições humanas, ficou evidente a corrupção que sempre resulta de se deixar de lado a lei de Deus. Esse foi um tempo de perigo para a Igreja de Cristo. Os líderes fiéis eram realmente poucos. Embora a verdade não fosse deixada sem testemunhas, às vezes parecia que o erro e a superstição prevaleceriam totalmente e que a verdadeira religião seria banida da terra. Perdeu-se de vista o Evangelho, mas se multiplicaram as formalidades da religião e o povo foi sobrecarregado com pesadas exigências. Ensinava-se o povo não somente a considerar o Papa como mediador, mas a confiar em suas próprias obras para a expiação do pecado. Longas peregrinações, atos de penitência, adoração de relíquias, construção de igrejas, relicários e altares, bem como o pagamento de grandes somas à igreja, tudo isso e muitos atos semelhantes eram ordenados a fim de aplacar a ira de Deus ou garantir seu favor. Sugeria-se com isso que Deus era idêntico aos seres humanos, irritando-se por coisas insignificantes ou acalmando-se com donativos ou atos de penitência. Os séculos que se seguiram testemunharam um aumento constante de erros nas doutrinas ensinadas por Roma. Mesmo antes do estabelecimento do papado, os ensinos dos filósofos pagãos haviam recebido atenção e exercido influência na Igreja. Muitos que se diziam conversos ainda se apegavam aos dogmas de sua filosofia pagã, continuavam a estudá-los e estimulavam outros a fazer o mesmo, como meio de estender sua influência entre os pagãos. Erros graves foram assim introduzidos na fé cristã. Destaca-se, entre outros, a crença na imortalidade natural do ser humano e sua consciência durante a morte. Essa doutrina lançou o fundamento sobre o qual Roma estabeleceu a invocação dos santos e a adoração da Virgem Maria. Dessa concepção também surgiu a heresia do tormento eterno para os que morrem impenitentes, a qual logo de início havia se incorporado à fé papal. Achava-se então preparado o caminho para a introdução de ainda outra invenção do paganismo, a qual Roma deu o nome de purgatório e usou para amedrontar as multidões crédulas e supersticiosas. Com essa heresia, afirma-se a existência de um lugar de tormento, onde as almas dos que não mereceram condenação eterna devem sofrer castigo por seus pecados, e de onde, quando libertas da impureza, são admitidas no céu. Ainda outra mentira era necessária para habilitar Roma a se aproveitar dos temores e falhas de seus adeptos. Isso foi suprido pela doutrina das indulgências, completa remissão dos pecados passados, atuais e futuros, e livramento de todas as dores e penalidades eram prometidos a todos os que se alistassem nas guerras do pontífice. O objetivo dessas guerras era estender seu domínio terreno, castigar seus inimigos e exterminar os que ousassem negar-lhe a supremacia espiritual. Ensinava-se também ao povo que, ao dar dinheiro à igreja, era possível livrar-se do pecado e também libertar as almas de seus queridos falecidos que estivessem condenados às chamas atormentadoras. Por esses meios, Roma abarrotou os cofres e sustentou a magnificência, o luxo e os maus hábitos dos supostos representantes de Jesus, que não tinha onde reclinar a cabeça. A ordenança bíblica da ceia do Senhor foi suplantada pelo idólatra sacrifício da missa. Os sacerdotes papais pretendiam, por meio desse disfarce destituído de sentido, transformar o simples pão e vinho, literalmente, no corpo e sangue de Cristo. Com arrogância, declaravam possuir o poder de criar o Criador.
Era exigido dos cristãos, sob pena de morte, confessar sua fé nessa heresia, que insulta o céu. Aqueles que a isso se recusaram foram entregues às chamas. O meio-dia do papado foi a meia-noite moral do mundo. As Sagradas Escrituras eram quase desconhecidas, não somente pelo povo, mas também pelos sacerdotes. Como os fariseus do passado, os dirigentes cristãos odiavam a luz que revelaria seus pecados. Uma vez removida a lei de Deus, a norma de justiça, eles exerciam poder sem limites e mantinham vícios sem restrições. Prevaleciam a fraude, a avareza e a libertinagem. Não havia crimes que não fossem cometidos para se adquirir riqueza ou posição. Os palácios dos sacerdotes e prelados eram cenários da mais vil devassidão. Alguns dos pontífices eram culpados de crimes tão revoltantes que os governantes seculares se esforçavam por depor esses dignatários da Igreja, como seres repulsivos demais para serem tolerados. Durante séculos, não houve progresso no saber, nas artes ou na civilização. Uma paralisia moral e intelectual havia atingido a cristandade.